Muito bem, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje. Vamos esperar o pessoal ir conectando. Mas a nossa convidada do dia será a Mônica Rosenberg, que já se conectou aqui, inclusive. A Mônica inserir ela na live e vamos começar esse papo. Rodrigo Fonseca já está conectado. Fonseca, nosso especialista em regularização fundiária. E a Mônica já está aí. Mo, muito Ah, obrigado pela conversa e por aceitar esse papo. Tudo é um certo? prazer, Bolini, uma honra estar aqui na sua Que live é isso. conversando com você. Que é Você isso. sabe que eu Mo, sou fã, né? não, que é isso. Se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece, Boa e vamos noite, fazer esse papo. pessoal aqui do Bolini. Realmente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mônica Rosenberg, eu sou advogada e em 2015 eu fundei, junto com alguns colegas, o Instituto Não Aceito Corrupção. Quem ainda não conhece, siga lá nas redes, é @não aceito corrupção. A gente faz um trabalho intenso de combate à corrupção. E aí, em 2017, o Instituto era apolítico e eu decidi entrar na política, então eu saí do Instituto para poder ser candidata a deputada federal. Concorri em 2018, foi a nossa primeira eleição federal pelo Novo, e eu tive 35.519 votos. Hoje eu sou a primeira suplente, e estamos aí, né? No Novo, o suplente trabalha muito, mas não assume, porque no Novo ninguém sai. Exatamente, Mo. Mo, eu queria começar essa conversa. Você é a nossa especialista no assunto de combate à corrupção. Essa é uma pauta que normalmente ela fica muito vazia, né? Ah, eu sou contra a corrupção. Mas o que a pessoa defende, né, para de fato combater a corrupção? Eu queria perguntar primeiro, em âmbito federal, o que você tinha de bandeiras, né, para que tipo de propostas que um candidato contra a corrupção traz, né? Qual é o pensamento, a lógica? É bem legal essa sua pergunta, porque assim, naquela eleição, era a grande pauta da eleição e todo mundo falava que era contra a corrupção, né? Todo mundo prometeu combater a corrupção, inclusive teve gente que foi eleita prometendo combater a corrupção e, pelo contrário, não combateu nada, até varreu para baixo do tapete. Então é muito importante a gente entender que tem uma diferença entre ser contra a corrupção e saber como combate a corrupção, porque não basta ser contra, não basta dizer eu não furo fila. Existem mecanismos para se evitar a corrupção. Que aí também é uma coisa muito brasileira, que a gente pensa que combater corrupção é correr atrás de corrupto, é pôr corrupto na cadeia. E é muito mais do que isso, né? Essa é apenas a parte de combate à impunidade, mas existem Uhum. mecanismos de prevenção, de transparência, de uso de tecnologias. E tudo isso a gente tem que começar a dominar e tem que começar a fazer funcionar no na nossa gestão pública para poder reduzir de verdade a corrupção. Senão a gente vai ficar o resto da vida correndo atrás de corrupto e os corruptos inventando outro jeito de roubar. Perfeito. É que nem enxugar gelo, né? Quer dizer, tem uma metáfora boa, não lembro onde eu ouvi, que a corrupção é aquele pernil na sala de jantar, os corruptos são as mosquinhas. Não adianta a gente ficar só abanando se o pernil continua lá. Quer dizer, a gente tem que atacar a causa raiz, né? O sistema que incentiva e que premia a corrupção. E o mais Agora, grave na corrupção é que ela é invisível, é um crime invisível, que não tem vítimas. Ninguém vai na delegacia e fala, a não ser raras exceções em que a pessoa envolvida quer denunciar, mas ninguém chega lá e fala, acabei de sofrer uma corrupção. É muito raro isso. Quem sofre a corrupção é a sociedade como um todo. Então tem um corruptor e um corrompido, que estão, na verdade, roubando a sociedade. A vítima é a sociedade como um todo. E é por ser essa vítima meio anônima que as pessoas não entendem que cabe a elas tomar as providências necessárias para que isso acabe. A corrupção mata. A corrupção tira a criança da perfeito. escola, a corrupção tira pessoas do emprego, mata, destrói. Não pode. A gente tem que acabar mesmo, seriamente, com isso. Mo, agora, a gente está falando de corrupção num momento que está bastante suscetível à corrupção, né? Nós estamos vendo aí vários escândalos, seja compras sem licitação ou com licitação fraudada, pouca transparência. O que você está vendo no momento da pandemia de fragilidades do nosso sistema,
perante a corrupção? Cara, me dá vontade de falar um palavrão quando eu penso nisso, Fica à porque é vontade, a rede é livre. não, é porque é muita calhordice, sabe? É um momento em que as pessoas deveriam estar se unindo para que o recurso chegue onde precisa. Tem gente morrendo, já estava morrendo de fome, numa situação de miséria absoluta, que não tem saneamento básico, que não tem internet, Perfeito. que não tem comida, vivia com base na merenda. Essas pessoas, de repente, foram desprovidas assim, do pingo de dignidade que lhes restava, e vem um filho de uma mãe roubar dinheiro nas prefeituras e no governo estadual. E aí o mais grave é que foi preciso afrouxar as amarras que existem nas compras públicas para justamente poder acelerar esse processo que é devagar, né, uma eternidade. Então, foi inteligente a providência. Vamos acelerar isso aí, porque tem coisas, tem medicamentos, tem coisas que têm que ser compradas já. Não dá para ficar esperando morrer mais 1.000 pessoas. Aí a gente afrouxa e vem um salafrário e se aproveita da posição para roubar. Essa pessoa está matando mais milhares de pessoas. É assim, não dá para descrever a falta absoluta de ética Uhum. coletiva e cívica que tem um cara desses. E a gente ainda tem que lembrar que elegeu esse cara e pôs ele lá e deu poder para um filho da mãe desses. É, exato. Ele não caiu lá, né? Não foi a cegonha que deixou ele lá. Ele está lá por um motivo. E Exatamente. a urna é parte desse motivo. Agora, amor, falando especificamente de compras públicas, né, a gente tá pensando aqui, pandemia, você precisa comprar tudo com urgência, muitas vezes não tem mais no mercado, então às vezes o preço é acima do que você encontraria 3 meses atrás. Como que você administra? E o que você vê de problema hoje na nossa legislação de compras públicas? Que a gente tem um regime de licitação que parece que favorece só os grandes, não dá muita oportunidade a novos entrantes, né? Aos pequenos produtores, tal. Por outro lado, é muito rígida na hora que não deveria ser, agora que está sendo muito flexível, está muito aberto, muito escancarado, né? Muito suscetível a erros. Qual que você vê que são os principais erros e como que a gente podia dosar isso daí? Não é à toa que a lei 8666 é o 666, que é o número da cabeça. Exatamente. Sinceramente, essa lei é de uma falta de inteligência. Ela amarra demais, engessa demais nos momentos em que o gestor deveria poder ter autonomia. Então, tem muita gente que tem medo de assinar, porque ele fala, pô, depois é o patrimônio da minha família, eu sei lá que Isso. loucura tem por trás. E, ao mesmo tempo, não dá transparência suficiente, nem agilidade que precisaria. Então, o que precisa para a gente poder ultrapassar esses obstáculos, que eu não vou listar quais são os problemas, que eles são. A gente precisa de 2 lives aqui para falar deles, e eu não gosto de falar de problema, eu gosto de falar de solução. É muito simples, na verdade. Primeiro, precisa ter vontade política. E aí é um tripé: tecnologia, transparência e controle social. As pessoas, os cidadãos, sabem muito bem que o preço do álcool gel está o dobro do que ele valia normalmente. Uhum. Então, não adianta você ter uma tabela ali. Mas a sociedade sabe o quanto é esse dobro. É o dobro e não é 10 vezes mais. Então, Perfeito. se você tem ferramentas de transparência que vêm pela tecnologia, pregão eletrônico, poxa, não precisa de 5 horas para levantar preço desse tipo de coisa. É pela internet, em 1 hora você tem os preços ali. Então, tem elementos, tem ferramentas tecnológicas já hoje que permitem, e tem grupos organizados na sociedade civil, que eu acho muito engraçado a gente chamar de sociedade civil como se existisse a sociedade civil e a sociedade Militar. militar, que É. até, atenção, hoje nós estamos caminhando, né, perigosamente, mas assim, a sociedade já tem conhecimento e domínio para poder estar olhando esses números. Já existem movimentos como o Observatório Social do Brasil, o Contas Abertas, tem vários que já fornecem até assim, estrutura de como fazer. A sociedade está de olho. Eu sempre falo que é o maior mérito da Lava Jato foi ter aberto os olhos da sociedade. Então, Perfeito. todas as pessoas que estão aqui assistindo sentem o cheiro quando alguma coisa está errada. E aí é só dar mecanismos para que essas pessoas possam atuar de verdade na fiscalização e no controle. E deixa o MP correr atrás. Moça, você sabe que tem um monte de estudo que mostra o nível de participação e transparência e a participação do cidadão no voto e na fiscalização do mandato
é o que influencia no grau de corrupção. Claro, outros mil fatores. Mas isso que você comentou que a Lava Jato abriu os nossos olhos, né, na prática é aquela coisa que a gente chama de accountability. Né? Exato. Quando a gente sabe identificar que aquele gestor público responde por aquele gasto público, opa, tá todo mundo de olho e a gente consegue mensurar o, onde está tendo corrupção, onde tem cheiro de corrupção, enfim, né? Isso, pelo menos você sabe aonde investigar, porque é muito nítido. Essas coisas, eles nem disfarçam. E aí tem um número, tem um estudo da University of Virginia que fala que os países que têm mais mulheres na administração pública têm menos corrupção. Isso é porque as mulheres são mais honestas? É claro que não. Isso é porque esses países já têm uma sociedade evoluída, já têm uma gestão participativa, já têm uma forma de viver a sua política, um eleitorado maduro, uma Perfeito. democracia estável, instituições fortes. Então, tudo isso é uma linha de coisas que acontecem que faz com que essas mulheres, quando chegam no poder, realmente trazem a sociedade e isso faz a diferença. Eu tenho um livro que é de cabeceira meu, não está aqui, É. que é o Por que as Nações Fracassam. Isso que você acabou de falar é o retrato perfeito. Né? Pô, se tem mais mulheres na política e tem menos corrupção, não é porque as mulheres são menos corruptas, mas é que as instituições são mais inclusivas, tanto as Sim, econômicas quanto as políticas. é isso. Né? E isso, inclusive, a prova disso é que também teve várias postagens nos meus grupos todos de mulheres, dizendo, e os países onde as mulheres são líderes tiveram uma reação melhor ao corona, tiveram um combate ao Covid mais eficiente. Claro, gente, é porque esses são países onde todo o resto, né, já está ali, a Perfeito. base social está construída. Isso, a raiz de ter mais mulheres na política e a raiz do bom combate ao corona é a mesma, que são as boas instituições. Agora, amor, queria falar com você um negócio. Vamos começar a passar do federal para o municipal, mas nesse meio do caminho tem um corredor chamado emendas parlamentares, que é como parte do dinheiro sai de Brasília e vem para as cidades. Achei que não podia falar palavrão aqui. Você já veio com esse palavrão É, gigante. esse daí, olha que em São Paulo, que é um dos estados mais transparentes e vigiados, já é um negócio que dá problema. Imagine isso nos rincões do Brasil, né? Mas é um tema que eu acho que a gente precisa debater. Primeiro, Mo, tem muita gente que não, às vezes não acompanha tanto. Emenda parlamentar. O que é? Explica pra gente o que é uma emenda parlamentar e por que tem susceptibilidade à corrupção nesse instituto. Emenda parlamentar é o seguinte, gente, imagina que na sua casa os seus filhos vão decidir que 10% do orçamento são os filhos que vão decidir no que você vai gastar. Inclusive, se eles quiserem ir numa loja de brinquedo, eles vão comprar tudo em brinquedo para eles e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é mais ou menos a emenda parlamentar. É você dizer para um legislador que o dinheiro que ele escolher, a quantidade, né? Tem limites, mas ele pode definir para onde vai mandar Perfeito. as emendas. Ele vai fazer o que ele bem quiser com esse dinheiro. Ele vai mandar para onde ele achar que é importante e da forma que ele achar que é importante. E não tem fiscalização disso, não tem controle. É um dinheiro que você dá para ele investir na reeleição dele. Eu, pessoalmente, considero a emenda parlamentar uma aberração. Eu acho que tem que acabar. Se nós temos um poder executivo, que é quem gere as contas, se nós temos um poder legislativo que aprova o orçamento e que olha as prioridades de onde esse dinheiro vai ser gasto, o que deputado tem que estar dizendo? Dá essa graninha aqui que eu vou entregar aqui para o meu colega. É errado. Isso, para mim, é uma aberração do nosso sistema que teria que acabar. Na minha campanha, eu tinha um projeto que fazia com que as emendas parlamentares tramitassem por blockchain. Eu não sei o quanto que você já Show. falou aqui de tecnologias como blockchain, mas o blockchain é um sistema de controle de troca de informações que impediria, ou pelo menos reduziria muito, que vazasse dinheiro, porque ainda por cima, gente, além do deputado decidir, eu vou doar isso aqui para o meu amigo Zé das Couves, no caminho, o Zé das Couves dá 10% para o mané da farmácia, dá 20% para o Zezinho da ambulância, e no final, aqueles
X dinheiros que foram mandados para o Zé das Couves, chega metade ali para o Zé fazer o que ele queria fazer mesmo. Então, assim, vários roubos um seguido do outro. E eu até hoje não consegui entender o que justifique que os deputados tenham esses envelopezinhos para distribuir como eles querem. Moço, sabe que a época que eu estava em Brasília, eu aprendi que emenda parlamentar nada mais é do que financiamento de campanha. E é claro. Tem muito deputado federal e deputado estadual também, né? Deputado federal, ano passado, a cota individual era o mínimo de 15 milhões de reais. Claro que, se o deputado vota conforme o governo, às vezes ele ganha mais emenda parlamentar, porque o governo negocia, o governo abre mão do orçamento para conseguir um voto, né? A depender da votação. Mas, a época que a gente estava lá, ouvi várias histórias de deputados que chegam no mandato com as emendas deles já comprometidas. Loteado, tá tudo Tudo loteado. loteado. Então ele vai para o prefeito, ele pega a região que ele quer se eleger, combina com os prefeitos. Ó, prefeito, a cada 1.000 votos eu te dou R$ 500 mil de emenda parlamentar. Então chega no mandato, cara, ele, vamos supor, tem os bons parlamentares e os maus parlamentares. Os bons parlamentares até fazem boas escolhas de emendas parlamentares, né? É que os maus realmente parecem se sobressair. Mas chega lá, não dá nem para dizer que ele vai fazer um bom projeto, que ele vai destinar para uma boa causa, porque já está tudo loteado, entregue, né? E no fundo, isso daí, pô, se a gente for pensar, são 15 milhões de reais que não passaram pelas contas do tribunal do Mesmo TSE, que não né? houvesse, mesmo que não tivesse roubo, Bolini, mesmo que não tivesse Exatamente, corrupção isso. nesse caminho, que não saísse 10 mil daqui, chegasse 5 mil na ponta, mesmo que chegasse inteiro, não faz sentido. Não tem juridicamente, democraticamente, motivo para que um deputado ganhe envelopes para distribuir para quem ele quer. Não se sustenta. Não tem Perfeito. lógica. E aí eu ia falar, os deputados têm emendas parlamentares e os vereadores também. Né? Aqui na cidade de São Paulo, acho que de 300 a 500 mil reais, a depender do ano, que é uma coisa que o vereador pode fazer, por exemplo, sei lá, dar uma ambulância para algum lugar, ou então fazer uma reforma numa pracinha que ele indica. Tal. Faz sentido isso na cidade? Porque, assim, em Brasília tá distante, né, do poder. E na cidade, faz sentido? O que você acha? Então, na cidade, eu acho que existem mecanismos de proximidade. Então, o vereador está muito próximo dos problemas do dia a dia, ele está ali vendo problemas concretos. E ele, vereador, poder apontar para a prefeitura: caro senhor prefeito, aqui tem um problema, precisa apagar um incêndio, aqui tem outro problema, precisa apagar um incêndio. E aí não é dar envelopes para ele ir lá e dizer: olha, eu estou te dando isso daqui. Mas esse papel do vereador de dizer: os incêndios que têm que ser apagados são esse, isso eu acho importante, porque dessa forma o vereador tem essa atuação de ser os olhos e os ouvidos da população e poder trazer isso para quem está decidindo onde vai ser gasto o dinheiro. Agora, de novo, não na forma de emenda parlamentar como ela é hoje, onde o dinheiro vai carimbado dizendo: tá aqui a senhora vereadora ABC, Janaína Lima, está dando este dinheiro para essa região. Tanto que os deputados e vereadores do Novo têm todo um sistema de seleção, etc., para tentar, no máximo, trazer critérios técnicos de que, olha, nós estamos usando esse dinheiro da forma como a gente entende, com base nas necessidades de cada região e vendo que isso é efetivamente feito. Agora, isso cria a obrigação do vereador ter que ir lá fiscalizar se aquele dinheiro que ele mandou estava certo. Então, em vez de ele estar fiscalizando, no geral, as contas e essa aplicação conceitual, tá aqui, tinha que ser A, B, C, D, E, ele tem que estar lá olhando: putz, eu mandei 100 mil para essa creche, eu tenho que ir lá ver se o dinheiro chegou. Eu acho um gasto de energia que não está atingindo os resultados que deveria. Perfeito. Você mencionou, eu até faço questão de falar como que era no gabinete do Poit, deputado federal Vinícius Poit, no Novo, a gente tinha o emendas inteligentes. Né? Então, era uma forma de tentar mitigar essa politização do orçamento. Então,
Era um aplicativo que você tinha uma série de, enfim, dados, você tem que ter alguns comprometimentos de transparência, comunicação, e além disso, tinha um negócio chamado compromisso cidadão, né, que o Post quis desenhar, que era o seguinte: olha, o prefeito que quer uma emenda parlamentar precisa mostrar que é um bom gestor. Então, o que o Poit fez? Pegou 5, 6 programas do governo federal que já existiam, não tinham custo para a prefeitura aderir, falou o seguinte: prefeito, você quer dinheiro? Legal. Então, faz aderência a esse programa que você Mas ganha você vê o pontinhos. absurdo? Você acha que o Post Exa tinha que estar gastando energia e tempo fazendo um exatamente. negócio desse? Olha a dor de cabeça que isso Isso deu. era, isso era O um Thiago trabalho pro Mitrô fez um executivo fazer, né, puta. amor? O Thiago fez um sistema, o Mitrô de Minas, puta sistema legal também, um programa de seleção com adesão. E depois ele escolheu, por critérios técnicos, uma cidade de Minas que não era reduto eleitoral e ele ainda apanhou nas redes, porque falou assim: Uhum. ah, olha aí, deu ambulância para quem não elegeu. Está tudo errado, está consumindo energia desses caras que tinham que estar focados em fazer passar ou não evitar que passe, né? Não deixar passar coisas no plenário do Congresso Nacional. Perfeito. Ele não tem que estar olhando o que prefeito está fazendo, está errado. Perfeito, bom. E só para finalizar, agora a gente já está chegando a época eleitoral, né? A época da campanha. Você vai ver um monte de faixa agradecendo ao vereador tal porque trouxe essa praça pra gente. Cara, se ele tivesse ido captar dinheiro no mercado privado pô, trouxe investimentos de Dubai, eu até entendo. Mas não, é do nosso orçamento que você está agradecendo. É bater palma quando o caixa eletrônico te dá o dinheiro que você sacou, né? É isso, adoro essa imagem, é exatamente isso. Recomendo quando vocês verem uma faixa dessas, tirem uma foto e postem dizendo assim: este vereador aqui, filho da mãe, está usando nosso dinheiro para se promover. Porque é isso, gente. Não Perfeito, pode. Quem faz isso já é um sinal de que é uma ética cinza sobre o que é a moral coletiva, o que é certo e o que é errado com o nosso dinheiro. perfeito. E para finalizar esse assunto de emendas parlamentares, eu fui visitar uma comunidade de Vila Bela, lá perto de Guaianazes. Você Isso andou, aí, hein? Caramba, você rodou ah, essa cidade. a gente deu para dar uma rodada antes da pandemia, né? Depois tem que respeitar e ficar em casa quando possível. Mas, assim, a emenda parlamentar do vereador, que era coisa de R$ 300 mil, foi usada como chantagem para o pessoal da comunidade votar, porque a vereadora iria levar asfalto. Olha que coisa básica. Só que aí a vereadora foi eleita prometendo os 300 pau de emenda para asfaltar. Mas veja, aquela área era toda irregular. Então não pode ter o empenho de verba pública, do orçamento, para urbanizar. Ou seja, uma comunidade inteira quebrou a cara, votou numa parlamentar que sequer para entregar o prometido, né? E aí, que ainda fez chantagem e levou o pessoal a acreditar e dar o voto quase R$ 300 mil do asfalto. Ou seja, é um dos mecanismos, acho que, mais perversos, né, da nossa democracia. Realmente, eu espero que nessa eleição as pessoas comecem a enxergar que não pode dar seu voto em troca de nada. Se você recebeu alguma coisa em troca do seu voto, o seu voto está pago, a pessoa em quem você votou não te deve mais nada. É muito Perfeito. importante entender que quem você está elegendo vai ficar ao seu lado durante 4 anos, tomando decisões que impactam a sua vida diretamente. Não pode dar em troca de um sapato, um asfalto, não. Entendam, Exatamente. escolham em função do que a pessoa fez. Perfeito. E pelas competências constitucionais do vereador. Também não adianta prometer construir hospital, porque o vereador não vai construir hospital, né? Agora, amor, falando do município, vamos entrar nesse vespeiro que eu adoro, chamado TCM, Tribunal de Contas do Município. Cara, antes da gente começar a falar desse antro, eu queria só trazer o Instituto Não Aceito Corrupção, quando eu ainda era diretora executiva,
a gente fez uma pesquisa com 53 mil processos de improbidade e crime de corrupção, Uhum. para tentar entender, porque não existem pesquisas, né, sobre corrupção. Eu falei que é ambiente Perfeito. transparente, os números são todos, quando você lê aí números ligados à corrupção, é tudo estimativa, que também a gente chama de chute. E aí, Exato. desses 53 mil processos, a gente percebeu que acontecem mais crimes de corrupção, se você somar o volume total, em cidades pequenas, proporcionalmente, do que nas cidades grandes. Porque justamente nas cidades pequenas existe uma relação muito linhas cinzas entre os três poderes, né? Em geral, o MP, o prefeito, o juiz, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo. Então, é uma coisa muito complicada. Os vereadores, presidente, principalmente da Câmara Municipal. Então, no nível municipal, é mais sério ainda, mais grave ainda, e o papel do cidadão é mais importante ainda. Só para fazer a retomada aqui, eu não lembro qual que era o município do Menino Miguel, que, que a gente viu recentemente, né, o caso do Menino Miguel, que Tamandaré, eu acho que é isso, Tamandaré. Município muito pequeno para a gente ver que o prefeito contratava a funcionária para trabalhar na casa dele como empregado doméstico. Né? Porque os níveis de controladoria e fiscalização aí são pífios. Né? na casa dele em Recife, né, gente? Exatamente, Ele exatamente. nem morava lá. E aí talvez uma boa resposta que o governo federal deu, e a gente pode olhar para os próximos anos, é a PEC que reduz o número de municípios pelo percentual de arrecadação do município, se ele consegue ou não se manter de pé. Porque às vezes tem município tão pequenininho que só recebe verba do governo federal, não tem nenhuma fiscalização, nenhuma controladoria institucionalizada, instituições bem estabelecidas, então o cofre está aberto, né? E o tribunal de. Aí vamos falar disso. Esse município, teoricamente, deveria ser vigiado pelo Tribunal de Contas dos Estados. Né? Tem duas cidades que têm os tribunais de contas dos municípios, que são São Paulo e Rio de Janeiro. O resto das cidades deveria ser vigiada pelos tribunais de contas dos estados. O que acontece, Moqui? Por que não tem essa fiscalização? Duas coisas. Primeiro, indicação de conselheiros que não é técnica. O velho problema do Brasil, indicação política. Então, quem escolhe os conselheiros é justamente as pessoas que esses conselheiros vão fiscalizar. Ou seja, o cara do TCE que tem que fiscalizar o governador eleito, que é o Zé da farmácia, vai ser o Luiz da farmácia. Porque é o Perfeito. Zé da farmácia que vai indicar quem são esses conselheiros. Então tem esposa de político, tem cunhado de político, tem vizinho de político, tem até jagunço. Teve uma cidade lá no Ceará que o cara era jagunço do dono da fazenda, o grande coronel, o dono da fazenda, o jagunço dele estava no Tribunal de Contas. Então, assim, esses desvios são gravíssimos. E aí, soma-se a isso a falta de transparência. Os tribunais de conta têm muito pouca transparência. E eu não estou Uhum. falando para saber quanto está sendo gasto para trocar cortina nos plenários e nos gabinetes. Estou falando de transparência nos processos de tomada de decisão. Porque o Perfeito. que acontece? O Luiz da farmácia lá, que é o conselheiro, ele tem que analisar as contas, então, do Zé da farmácia. Isso passa primeiro por um corpo técnico. O corpo técnico analisa aquelas contas e fala: nossa, tá tudo furado isso aqui. Laudo E lembrando que pela. o Tribunal de Contas presta auxílio ao parlamento, né? O Isso depois a parlamento gente pode até teórico. falar. O parlamento, Mas, teoricamente, vai julgar as contas do executivo e, para isso, tem o órgão técnico, que é o Tribunal de Contas. E aí é que entra essa relação promíscua, né, que você estava falando. não, e aí é assim: o técnico vai lê as contas, vê que está tudo furado, faz um laudo pela reprovação daquelas contas. Esse laudo, indicando a reprovação, vai para o conselheiro. Ele olha e ele ignora aquilo e ele aprova. Uhum, Então, não existe nenhum comprometimento entre o laudo técnico que vem e a decisão que é tomada no final. Então, as contas perfeito. são aprovadas quando elas deveriam ter sido rejeitadas. E isso é essa transparência que nós não temos. Nós não estamos vendo a quantidade de contas que foram aprovadas e que, nos laudos técnicos, na análise técnica, estavam reprovadas. Essa é a transparência que a gente precisa ter. E, claro, precisa se livrar desses amiguinhos que estão lá
decidindo e colocar gente competente e séria. Tem que ter mandato, não pode essa indicação que é vitalícia, se indicar o amigo ali, ele fica para o resto da vida. Tem que ter mandato determinado, critérios técnicos e transparência. A hora que a gente tiver isso, esses tribunais de contas daí podem passar a ter alguma utilidade na fiscalização de contas. Não, e aí você falou bem, eles não são eles que fiscalizam. Quem tem o dever de fiscalizar é o vereador, gente. Perfeito. Você comentou dos critérios, né, dos tribunais de contas. Eu lembrei agora, não olhando para a nossa cidade, mas olhando para o Tribunal de Contas do Estado de Minas. O Zema, quando chegou lá, o percentual de gasto com pessoal contra a receita líquida saltou de 55% para 75%. Né? E a gente fica se perguntando, poxa, mas como assim? O cara é do Novo? Será que ele aumentou a despesa? Não. É que o Tribunal de Contas... Não, e o Tribunal de Contas de Minas não estava considerando alguns gastos. Era totalmente discricionário, ou seja, para o Pimentel ter as suas contas aprovadas dentro da lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas de Minas estava desconsiderando gasto com pensão, com inativos, que tem que ser considerado como gasto pessoal. Jeitinho, né? Deu um jeitinho. Exatamente, deu um jeitinho, porque não pode superar os 60% que a lei de responsabilidade fiscal determina. Mas se fosse fazer a conta certa, estava dando 75%. Ou seja, cara, qual o critério que eles seguem, a não ser o político? Né? Pois é, e se houvesse transparência, provavelmente já teria sido identificado que isso estava funcionando desse jeito. É porque o Zema chegou e deu transparência, porque são os valores do Novo, aí a gente conseguiu ver o que estava acontecendo lá dentro. Perfeito. Bom, e aí vamos focalizar no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, que hoje custa 300 milhões de reais, ali para 700 funcionários. Ó, tem que dar. Aliás, vamos dar um pause aqui na live para dar um alô para todo mundo. Sofia Mansur, que está assistindo, Lucas Cepeda, a Ângela, Luiz, meu pai, o Pedro Carrero. Tem que fazer uma menção especial ao Carraro, nosso monitor de Renova, professor. Ele era seu monitor ano passado? Não, mas eu considero como monitor. Ele é maravilhoso. Quem mais? Enfim, o pessoal, turma boa. O Rafa de Moreira, da Juventude do Novo. Só turma firme. Tati Maciel, toda a galera do Novo. Mas, enfim, voltando ao Tribunal de Contas do município. Pô, 300 milhões de reais para 700 cargos ali de funcionários públicos com indicações bastante duvidosas. Que os conselheiros, que são quem determinam no final a canetada, são indicados pelos vereadores ou pelo prefeito, né? Essa composição. E aí, eu estava conversando com o pessoal da SP Negócios. Eles cuidavam dos processos de concessões, privatizações. Além do julgamento das contas do prefeito, ou seja, ver se o prefeito cumpriu com o orçamento, está gastando tudo direitinho conforme a lei, o Tribunal de Contas tem que fazer o julgamento de projetos de concessão e privatização. E aí, o que esse pessoal me falou? Cara, se o TCM for bem relacionado com o prefeito, eles aprovam o projeto. Se não for, eles vão devolver um calhamaço com 1000 páginas de questionamentos, mas assim, questionamentos estúpidos, só para barrar o processo. Até o prefeito abrir as pernas e falar, opa, vamos fazer passar essa concessão aqui, ó. O que os conselheiros querem? É indicação de cargo na prefeitura em troca? Quer dizer, uma relação nada republicana. E aí eu ia te perguntar, o que você acha que dá para fazer no TCM? É só ter indicação técnica. Se os caras que estivessem ali não fossem agentes políticos no sentido de estar ali para negociar, fazer pressão política e etc., se eles fossem técnicos, se eles fossem eleitos ou se eles fossem indicados, pode fazer metade ser eleita, metade ser representante da sociedade. Tem formas ali de fazer um tribunal que efetivamente esteja julgando, analisando esses processos, que seja eficiente. Nem todo mundo dentro do TCM
é bandido, nem todo mundo é mau caráter. Inclusive, eu conheço uma pessoa que é o diretor da escola de formação e ele está fazendo um trabalho seríssimo, tentando ensinar qual é o papel de cada poder, como funciona o sistema de pesos e contrapesos, mas, assim, a força política de quem está nas altas esferas e que quer a todo custo manter essa força política de negociação, e às vezes não é nem para enriquecer a si mesmo, é para financiar a campanha do Uhum. compadre, do amigo que precisa se eternizar no poder para continuar roubando e fazer aquele ciclo da nossa política. O TCM é Perfeito, peça-chave em tudo isso. Então perfeito. precisa, sim, existe uma PEC já em andamento, é a PEC 329, hashtag Muda TC. É uma grande campanha para uma mudança nos tribunais de contas. É o Júlio Marcelo de Oliveira, que é um querido que está encabeçando esse movimento Muda TC. Essa PEC já traz assim a base das alterações que precisa, tanto no TCU, quanto no TCE, quanto nos dois tribunais de contas municipais. Você não falou aqui, porque você é São Paulo na veia, mas o que aconteceu no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro é um exemplo assim do tudo errado. Então, não tem tribunal de contas do qual a gente bate no peito e fala: esse aqui é legal, funciona, vamos usar como exemplo benchmarking. Eles estão podres de baixo para cima, assim, tá tudo ali muito complicado. Então, você tem que salvar Perfeito. o que funciona e tem que trocar as estruturas das altas esferas. A Sofia comentou aqui, isso daqui é um voto clássico de cabresto em pleno século XXI. A política dos governadores ainda não foi superada. A Zildete Leal falou aqui que ela leu que um candidato que assuma a prefeitura pode eventualmente contratar uma auditoria externa para fazer a varredura das contas públicas. Tem uma proposta do Marcos Lisboa falando o seguinte: vamos acabar com o TCM. Vamos extinguir o TCM, que custa 300 milhões de reais. E se a gente pegar, o orçamento da Prefeitura de São Paulo hoje está em 70 bilhões de reais. Se a gente pegar uma auditoria privada que cobre uma empresa com esse nível de faturamento, ela vai cobrar mais ou menos 30 milhões para um projeto de auditoria. Ou seja, se a gente contratasse uma auditoria privada, ela cobraria 10% do que cobra o TCM e talvez faria um trabalho mais interessante. O que você acha disso? É uma proposta interessante? Cara, tudo que tira do Estado atividades que não são intrinsecamente ligadas à saúde, à educação e à segurança, na minha opinião, é inteligente. Certamente essa auditoria seria mais eficiente, ela teria gatilhos tecnológicos nos contratos para poder dizer: olha, aqui vamos olhar mais a fundo. Eu adoro isso. Agora, tem que tomar cuidado também para não achar que porque ele não está funcionando devido a uma fraudes e má utilização do sistema, é lixo. Se você Perfeito. tiver gente séria, engajada, com critérios técnicos ali dentro, poderia funcionar. Então, assim, eu prefiro que privatize, eu prefiro que seja uma auditoria externa, com certeza voto junto com o Marcos Lisboa. Mas, às vezes, não adianta só eliminar os tribunais de conta e achar que isso vai resolver. Assim, eles hoje não estão cumprindo a sua função. Perfeito. Com pequenos Você. ajustes, eles poderiam cumpri-la. Talvez seja mais simples do que ter que entrar num processo Uhum. agora nesse momento, né? Você sabe que eu sou adepto do lisboísmo econômico, né? Adoro Marcos Lisboa. Acho essa proposta muito interessante, até porque vale a pena a gente citar o caso da Price, que, se eu não me engano, eles assinavam o balanço da Petrobras e em 2014 ou 2013, eu não me lembro agora, eles se recusaram a assinar porque tinha coisa lá que não estava sendo apresentada. Enfim, tem um compromisso da auditoria privada que, se ela manchar o nome perante o mercado, acabou. Acabou. O produto dela é credibilidade. Né? Então, talvez seja muito interessante a gente pensar, pô, se uma auditoria cujo produto, cuja o maior ativo é a credibilidade, passa a auditar as contas de São Paulo, de duas uma. Se ela assina o balanço, significa que nós estamos no caminho certo. Pô, legal, a prefeitura está transparente. Se ela não assina, pô, isso daí é sintoma de um problema muito mais grave. Né? Mas Agora, você vê que isso é uma questão ética.
do cara que está ali. Se a gente trouxer Perfeito. 3 picas da KPMG e colocar esses caras no Tribunal de Contas e dizer agora vocês vão explicar como vai ser feito, e eles aplicarem ali os mesmos critérios, as mesmas coisas, e o nome dele está em jogo, ele também vai dizer eu não vou assinar isso aqui. Então é uma Perfeito. questão muito mais... É como quando a gente critica o Supremo Tribunal hoje, porque os ministros que estão ali não têm nenhum compromisso com a Constituição ou com o que a sociedade precisa. Então, vamos acabar com o Supremo? Vamos tirar os ministros que não prestam e colocar ministros também por critérios técnicos, também com um prazo determinado de mandato. Quem sabe se a gente mexer nas pessoas, essas instituições que estão apodrecendo possam funcionar. Não estou defendendo o tribunal, tá? Eu entendo Perfeito. que ele não funciona, eu entendo que a KPMG faria melhor, mas às vezes existem soluções muito mais simples e que podem ser implementadas rapidamente. Passa essa bendita PEC 329, vamos fazer o que o Muda TC está sugerindo, que já ia fazer uma diferença gigante. O Instituto Não Aceita Corrupção tem um grande projeto de implementar controladorias em todas as cidades. Você, se Deus quiser, será eleito, ou se Deus não, se o povo de São Paulo entender que é importante e é ter você lá na Câmara, quando você estiver eleito, converse com outras câmaras municipais, faça disso uma grande bandeira de ter controladorias em todas as cidades. Perfeito. Porque a verdade é que os políticos que estão lá não querem, mas seria maravilhoso. Aí esquece, não precisa de tribunal de... Essa pergunta que eu ia te fazer, só para terminar nesse Tribunal de Contas, é exatamente o que você falou. Eu adoraria o fim do TCM para uma contratação de auditoria privada, mas eu acho que é muito mais factível uma lei de governança, né? Isso. Talvez uma lista tríplice, critérios curriculares para indicação e aquele negócio. O fim do TCM, em termos de narrativa política, é muito difícil de colocar. Agora, uma lei de governança, poxa, que vereador vai ser contra uma lei que coloca critérios técnicos, né? Então, politicamente, é muito mais fácil de criar esse consenso. E eu acho que a gente tem um exemplo legal, que é a lei das estatais que o Temer aprovou, né? Aí a contradição, esse paradoxo, mas foi uma baita de uma reforma para evitar o loteamento de diretorias estatais. Ou seja, vamos seguir essa mesma lógica, né? Se não dá para Você quer privatizar, vamos... paradoxo maior do que o fato de a Dilma ter assinado a lei anticorrupção? Exatamente. Exatamente. Agora, Mo, já caminhando para a nossa última pergunta e falando de paradoxos, você falou das controladorias. A gente tinha a controladoria do município, que foi criada pelo Haddad. O Dória acabou extinguindo, né, a controladoria com a desculpa de que o Tribunal de Contas daria esse respaldo jurídico, analítico das contas. Mas aí eu fico me pensando, depois que acontece é difícil, né? A gente, quer dizer, enquanto o processo está rolando, a gente não vai olhar. Mas depois que foi feito, aí só que o tribunal vai olhar e vai julgar, me parece um pouco ruim em termos de governança. Queria saber a tua opinião. É, de novo, essa mania brasileira de correr atrás para punir o culpado, em vez de olhar os mecanismos para evitar que aconteça. Então, você, depois que aconteceu, correr atrás e punir, precisa, claro que precisa, porque a gente tem que saber que quem faz fora do pinico vai ter sanção. Mas é muito mais importante você colocar os mecanismos, abrir transparência, criar as soluções tecnológicas que impeçam que aconteça. E aí sim, você pune quem faz errado, aqueles poucos que ainda fazem errado, você pune severamente, exemplarmente, para ninguém mais querer fazer. A corrupção não é uma coisa que as pessoas acordam de manhã e falam: nossa, eu tô com fome, eu vou sair e vou roubar um pão. Eu vou sair e vou cometer uma corrupção. É um crime pensado, analisado. A pessoa que vai praticar corrupção, ele pensa quais são o custo que ele vai ter, reputacional ou de risco de sanção, e quais são os benefícios. Porque, em geral, por causa da nossa burocracia, etc., é tão complicado que acaba valendo a pena você pagar uma propina e resolve de uma vez e você sabe que você não vai mesmo ter consequência nenhuma. Então, esses são os nós que a gente precisa desfazer para que na hora em que o cidadão vai pesar: vou pagar aquela propina para aquele fiscal ou não vou? Ele sabe que ele não vai, porque se ele pagar e ele for pego, acabou a vida dele. Aliás, eu falei que era a última pergunta, mas não é ainda. A burocracia brasileira
Eu vejo como uma das coisas mais estúpidas, porque não dá celeridade para o Estado brasileiro. Quer dizer, a gente tem metade da população sem esgoto, né? Por outro lado, as estatais de água e esgoto não atendem isso e se mostram muitas vezes currais, muitas vezes moedas de troca. A burocracia a níveis de fiscalização muitas vezes são mais máfias do que fiscalização. Corrupção está ligada ao nível de burocracia, amor? Totalmente. Burocracia e impunidade são o pai e a mãe da corrupção. Esse excesso de burocracia, além de gerar perdas, porque ele gera desperdício, né? Exatamente, Perfeito. porque a coisa não anda, ela produz um ambiente que favorece a corrupção. Exatamente porque o empresário que quer fazer tudo certinho e cumprir todos os passos acaba ficando prejudicado em relação ao outro que está pagando propina e que está passando rapidinho por tudo isso. Então você cria uma desigualdade de concorrência, de performance no mercado. E isso não pode. Então, precisa acabar com toda essa burocracia. Quando a gente fala, vamos defender empreendedorismo, na verdade o que a gente precisa fazer é criar um ambiente onde o empreendedor não seja destruído pela burocracia e não seja levado a praticar atos de corrupção, porque ele acaba achando que é o único caminho. Não é possível um sistema como o nosso. Perfeito. Tem uma frase do Império Romano que dizia, né? Quando as leis são tantas, tantos serão os cidadãos tidos como Vou por lá. criminosos. Porque chega uma hora que você está tão amarrado que aquele cara que está disposto a fazer tudo honesto e tal, ele vai quebrar a lei eventualmente. Né? Seja tributária, seja regulatória, Trabalhista. trabalhista, sanitária, uma hora tem alguma coisa. Só para finalizar, falar dos absurdos aqui, eu lembro uma vez eu vi uma lei municipal que falava que banheiros de estabelecimentos comerciais tinham que ter obrigatoriamente aquele pininho na porta do banheiro para pendurar o casaco, senão estava passível a multa. Quer dizer, olha o nível, né? E aí, se não tem aquele pininho no banheiro, o fiscal pode chegar lá e dar uma canetada de 5 pau, o que para uma micro e pequena empresa representa, às vezes, o fluxo de caixa do mês, quebra, ou então ele cobra propina, né? 600 conto, eu não falo nada para ninguém. E Então, aí você soma isso à impunidade, onde o cidadão sabe que se ele pagar propina, ninguém vai saber mesmo, esse fiscal não vai ser punido, ele não vai ser punido. Na hora que tem isso, é impossível vencer a corrupção num ambiente assim. É muito, perfeito. muito, muito urgente atacar tanto a burocracia quanto a impunidade. E aí a gente vê um retrocesso como foi o da prisão em segunda instância, onde a pessoa é bicondenada em segunda instância e está livre. Não adianta, a gente vai brigar eternamente. Perfeito. Bom, queria te agradecer por esse papo nessa noite de segunda, nessa noite fria de segunda-feira. Muito bom. E, enfim, acho que o caminho é isso, né? A gente precisa colocar esses diálogos, ideias, conversas, para ir construindo novos consensos na sociedade. É E isso mesmo, a assim, gente tem que divulgar. é só com ideias que a gente vai superar as más ideias, né? Aliás, é por isso que eu gosto tanto de você, porque eu comecei ouvindo você no seu carro, falando de ideias boas. Eu falava, esse moleque tem umas ideias diferenciadas. Que E aí isso. comecei a te seguir. Quem não conhece o Bolini, sigam, porque tudo que ele fala é sempre aprendizado. Muito bom. Amor, eu acredito muito no diálogo. Você me falou, né, a mesinha da Previdência é um negócio que eu acho que é a minha marca. É ir para a rua e conversar com o pessoal e falar: isso aqui é importante. Por quê? E vamos conversar. A sua marca nós vamos ver na Câmara Municipal no ano que vem. Ah, se Deus quiser, amor. É Bom, isso aí, Bolini. muito obrigado pelo papo. Uma boa noite, uma excelente noite para você e para todo mundo que assistiu até agora. E Eu vamos que embora. agradeço. Obrigado a vocês que estão aí assistindo a gente. Seguimos juntos. Beijo. Valeu. Se cuida, pessoal.